Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar aí do resultado do terceiro trimestre de Paranapanema, né? Que eu acho que ela deveria se chamar Paraná Problema, que é uma empresa aí super problemática. Não é de hoje, isso já é antigo. Li um livro recentemente aí dos anos 80, escrito aí por Décio Bazin, no qual, né, não é bom livro, mas conta aí umas historinhas legais de bolsa, e Paranapanema já era um problema naquela época. E de lá para cá, né, a empresa meio que mudou de mãos várias e várias vezes. Hoje o principal acionista é uma mineradora chamada Buritmara, que está cheio de problemas também na justiça. E temos aí, né, como sócio, um dos principais sócios, o Luiz Barsi, que praticamente tem uma participação majoritária aí na companhia de 5%. E creio eu que quando a gente para pensar nessa empresa, é uma empresa que não entrega de fato o que ele busca em uma companhia, que é o recebimento de dividendos. Creio eu que essa tese dele seja uma tese de valor, que ele conhece muito bem a empresa, ele visitou a fábrica. E em cima dessa tese, temos aí, né, uma proposta da Vale, que foi feita há 10 anos atrás, na qual a Vale estaria disposta a pagar, na época, 2 bilhões de reais pela companhia. Na época, a diretoria, os acionistas rejeitaram essa proposta e continuaram tocando em companhia. Só que, dessa época para cá, quando a gente olha aqui os lucros da companhia, a empresa, né, está praticamente aí desde 2015 sem conseguir gerar lucros, tá? E, inclusive, em 2023, né, gerou aí um prejuízo aí de 3 bilhões e 170 milhões de reais, um prejuízo recorde aí para a companhia. Essa reestruturação que está sendo feita hoje nessa empresa, dessa recuperação judicial, isso era para ter sido feito aí há muito tempo atrás, tá? Principalmente aí em 2020, antes de 2020, porque a alavancagem já incomodava bastante a companhia. Ela é uma empresa que a gente não consegue entender qual que é o ciclo dela, né? Parece que o ciclo dela sempre é ser ruim. Quando o cobre está em alta, é uma empresa que dá prejuízo. Quando o cobre cai, é uma empresa que também dá prejuízo. Então, como que essa empresa dá lucro, a gente não entende, tá? A gente não entende. Talvez, né? Grande parte dos prejuízos vem sim da alavancagem, igual a gente já viu no passado. Mas quando a gente tira o problema, a alavancagem, a gente chega à conclusão, né? A margem da companhia é muito pequena. E empresas com margem muito pequena são empresas que crescem muito pouco, tá? Então não tem margem para erro, eles sempre têm que acertar. E o que a gente vê na companhia é uma empresa que sempre erra. Quando a gente olha a receita líquida da companhia, foi aí de 193 bilhões de reais, uma queda de 59% em relação ao terceiro trimestre de 2022. E o que me chama a atenção, né? A receita foi de 193 milhões. E os custos dos produtos vendidos foi de 297 milhões de reais. Ou seja, só aí já cagou, né? Só aí já chegou em um prejuízo aí de 103 milhões de reais. Em relação ao terceiro trimestre de 2022, que a empresa teve, né, uma receita que praticamente foi 60% maior, ela conseguiu aumentar o prejuízo bruto em 3%, né? Saiu aí de um prejuízo bruto de 101 para um prejuízo bruto de 103 milhões. Não dá para entender isso. Quanto maior a receita, né? Parece que quanto menor a receita, maior o prejuízo. Então é uma situação complicadíssima. Sobre receitas, a gente teve aí, né, uma contração aí de 53%, tá? 53,7% negativo. Tivemos aí uma queda em relação à porcentagem sobre as receitas da companhia de 32,4 pontos percentuais. Despesas com vendas totalizaram aí no trimestre 2.514 milhões de reais, um crescimento de 15% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior. Despesas gerais e administrativa, 19 milhões de reais, um crescimento de 8% aí, em relação ao trimestre aí do ano anterior. Outras despesas operacionais líquidas, essa, né, em comparação ao trimestre anterior, tivemos aí uma queda aí de 36%. Saiu aí de 8 milhões de reais para 11 milhões de reais. Resultado antes do resultado financeiro, que hoje, né, é o EBITDA da companhia, ficou negativo em 137 milhões de reais. Também teve um crescimento no EBITDA negativo de 3% em relação ao trimestre aí no ano anterior. Quando a gente olha aí depreciações e amortizações, tivemos aí uma queda de 7%, hoje totalizando aí 27 milhões de reais. Quando a gente olha o resultado financeiro da companhia, que foi quanto a empresa pagou de juros para os bancos, a gente teve um custo de 251 milhões de reais, um crescimento de 37% aí no trimestre, em relação ao terceiro trimestre aí de 2022. Quando a gente dá uma olhada, né, nesse prejuízo, a gente logo, né, chega aí no resultado que grande parte desse prejuízo veio aí, né, do pagamento de juros. Só que, quando a gente para analisar isso, a gente chega na conclusão que só os custos dos produtos vendidos totalizaram 297
E a receita da companhia foi de 193, né? Ou seja, só aí já tem uma diferença de 103 milhões de reais. Ou seja, uma empresa que nunca, né? Se ela continuar assim, né? Isso tem que ser revisto, saber por que esses custos eles crescem tanto, tá? Mesmo com a receita caindo, e tentar, né? Buscar uma solução com isso. Talvez essa solução seja feita através aí de uma injeção de dinheiro, tá? Isso aí não tem outro recurso a não ser uma injeção de dinheiro, ou, afinal, né, uma reestruturação muito bem feita, na qual, né, ela possa alongar essa dívida e os juros parem de ser cobrados. Porque hoje, realmente, né, o juro representou aí muito dinheiro no resultado da companhia. A gente está falando de um pagamento de juros aí no período de 251 milhões de reais, ou seja, um absurdo de caro. Quando a gente olha a alavancagem hoje da empresa, bom, pessoal, e a dívida hoje, ela totaliza aí 3 bilhões e 120 milhões de reais. É uma empresa que ela não consegue, né, gerar, né, um lucro, não consegue gerar uma receita, né, suficiente para cobrir todas as suas despesas financeiras e também despesas trabalhistas. Hoje é uma companhia que tem aí, né, uma dívida de 3 bilhões e 120 milhões de reais e tem um caixa hoje, no qual hoje, né, 11 milhões de reais, 11 milhões 583 mil reais, que não fazem, né, frente muito pequena, tá? A gente está falando em algo aí em torno aí de 1% da dívida líquida da companhia, que ela tem em caixa hoje. Então é uma situação muito complicada. Eles queimaram muito caixa aqui, né? Era uma empresa que teve 586 milhões de reais no caixa lá no primeiro trimestre aí de 2023 e de lá para cá, né? A dívida vem crescendo e a alavancagem cada vez vai ficando maior. Grande parte dessa dívida, 22% está no curto prazo e 78% da dívida está no longo prazo. Então, essas renegociações estão sendo feitas, tá? Grande parte da dívida hoje da companhia é da classe trabalhista, representa aí 195 milhões de reais. Crédito com garantia reais representam aí quase 1 milhão de reais. Créditos quirográfico representam aí 255 milhões de reais. E classe ME e EPP representa aí 4 milhões 630 mil reais. Totalizando aí, né, só esses créditos trabalhistas, esses direitos trabalhistas, totaliza aí 466 milhões de reais. Essa é uma dívida que, quando a empresa vai fazer uma recuperação judicial, ela é prioritária, tá? Depois dessa dívida prioritária, que é a dívida trabalhista, ela começa a pagar os bancos. Se porventura ela não conseguir pagar os bancos, os bens vão a leilão. Isso vai ser vendido, vai pagar o trabalhista, depois do trabalhista vai pagar os bancos, e se sobrar alguma coisa, então, de fato, vai aí para os acionistas que são sócios da companhia, tá? Então é uma situação muito complicada, né? Complicadíssima, é uma empresa que tem aí um péssimo histórico. E de fato, eu acho que para a gente investir nessa companhia, a gente de fato teria que conhecer muito bem isso aí, tá? A gente teria que ir lá visitar, teria que ir lá conhecer, saber a opinião aí de funcionários da companhia, se a empresa está de fato conseguindo fazer essa reestruturação e se no futuro isso tem possibilidade aí de gerar lucros, né? Eu sei que tem a tese do carro elétrico, que talvez possa aí utilizar mais cobre no mundo, né? Mas quando a gente pensa, né, a longo prazo, eu acho que o grande ciclo do cobre já ficou para trás há muitos anos, né? Foi aí o início da construção civil, instalações de energia elétrica nas residências. Eu sei que o carro elétrico vai ter uma demanda maior aí por fios de cobre, mas será que vai ter tanta demanda assim, igual a gente teve há 50, 60 anos atrás, 30 anos atrás? Então, eu acho que é uma tese, né, meio sem pé e sem cabeça. Agora, a tese que possa vir um outro player e comprar essa empresa e fechar o capital dela, estender o tag along, já é uma tese que talvez eu aceite, né? Mas, tirando isso, é um papel que não dá para ser sócio disso aqui de jeito nenhum. Papel aí desde 2016 no prejuízo, né? Praticamente aí quase 10 anos só de prejuízo recorrente. Isso nunca aqui vai gerar dinheiro para me remunerar do jeito que anda. Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.